Alguns antigos narradores dos anos 80 e até mesmo dos anos 90 costumavam usar a seguinte frase nas transmissões: os números contam a história do espetáculo, como se as estatísticas frias fossem o suficiente para descrever o que aconteceu na partida. Porém, quem é do meio da bola sabe muito bem que os números podem te dar subsídio, mas é necessário interpretação e contexto. E é justamente com essa linha de raciocínio que você entende a partida entre Flamengo e Chelsea. O desavisado que assistiu apenas os melhores momentos, ou então que abriu o aplicativo para ver as estatísticas, acredita que foi um jogo equilibrado, em que o Mengão soube aproveitar melhor as suas oportunidades. Afinal de contas, a posse de bola foi parelha, as finalizações mais ou menos na mesma proporção, e diga-se de passagem, o Chelsea teve uma grande chance a mais, quando na verdade quem assistiu presenciou um massacre, um passeio do rubro-negro para cima do clube inglês. Analisando apenas os números frios, esse é um típico caso que apenas ressalta aquela famosa frase: você consegue contar uma grande mentira dizendo apenas verdades. Mas falando da partida em si, eu confesso para vocês que eu esperava de tudo, menos o que foi visto, pois uma vitória do Mengão não seria uma surpresa para o senso comum. O que espantou foi o nível da atuação. Senhores, o segundo tempo foi uma das coisas mais assombrosas que eu já vi na minha vida. A impressão deixada é de que Flamengo e Chelsea não são times da mesma prateleira. Parecia que o Flamengo era o campeão da Conference League e quinto colocado na Premier League, a liga mais competitiva do mundo. E diferentemente do que eu ressaltei no vídeo do Botafogo, era a equipe titular dos Blues. Enzo Maresca mandou a campo o que ele tinha de melhor disponível e simplesmente não foi competitivo. E essa partida, aliás, ela foi apenas a gota d'água pro roteiro desse vídeo, que eu já vinha maquinando há algum tempo, pois mirando o nosso microscópio justamente em Filipe Luís, que sim, é visto como um treinador moderno, promissor, inteligente, porém, ao meu ver, o público geral ainda não tem a dimensão do que estamos presenciando. E de fato, precisamos lembrar que Filipe Luís está começando a sua trajetória. Ele mal tem um ano completo como técnico profissional, mas pegando as suas ideias, a forma como pensa futebol, a sua bagagem nas categorias de base do Flamengo e principalmente esse pequeno recorte do início da sua carreira como profissional, acho que estamos presenciando o surgimento de um técnico histórico. Vocês têm noção que o Filipe Luís começou a sua carreira como técnico em janeiro de 2024, comandando o Sub-17 do Flamengo? E para quem não está muito a par da situação, vou resumir um pouco dos feitos do Filipe na base rubro-negra. Começando em janeiro de 2024, ele comandou o Sub-17 do Mengão por menos de 6 meses, onde em 13 jogos venceu 11, perdeu apenas 2, tendo números e desempenho coroados com o título da Copa Rio. Em junho do mesmo ano, ele é promovido para o Sub-20, onde tem 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E para além dos números e do desempenho, Filipe conquistou o inédito título mundial Sub-20, um feito histórico para a base rubro-negra, vencendo o Olympiacos da Grécia na final por 2-1. Ou seja, em menos de 9 meses, o cara saiu do Sub-17 pro profissional do Flamengo, tendo colecionado na base Sub-17 e Sub-20, 30 partidas, 2 empates, 6 derrotas e 22 vitórias. E no profissional até agora já são 33 vitórias, 13 empates e apenas 3 derrotas, fora os títulos da Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil desse ano e o Carioca. Senhores, o cara tá batendo seus primeiros 50 jogos como técnico profissional e já tem o mesmo número de títulos e derrotas. De verdade, eu não me recordo de um treinador que teve um início de carreira, um início de trajetória tão avassalador, uma ascensão meteórica. E o pior de tudo isso, se já não bastasse os resultados, o desempenho, em via de regra, é ofensivo, seguro, agradável e com muitos conceitos do jogo de posição, algo que particularmente me cativa. Não à toa, além de estar vivo em todas as competições, Mundial, Copa do Brasil e Libertadores, no Brasileirão é o líder, melhor ataque e melhor defesa. Filipe Luís é aquele típico cara que antes mesmo de pendurar as chuteiras, nós já tínhamos uma noção que poderia virar treinador. Da mesma escola, por exemplo, de Xabi Alonso, Xavi, Guardiola e por aí vai. Esses são jogadores que não basta apenas a sua inteligência e a sua interpretação do jogo, eles foram altamente vencedores, todos do mais alto nível competitivo, que exerciam mais do que conteúdo, mas um grande papel de liderança. E vou além, esses 4 exemplos citados, aliás, são exemplos de jogadores que são técnicos dentro de campo, que eram homens de confiança de seus treinadores. Filipe Luís foi o cara de confiança, o treinador dentro de campo de Simeone e Jorge Jesus. Xabi Alonso passou por grandes treinadores, mas talvez o seu melhor momento da carreira foi quando ele organizou o Real Madrid do José Mourinho. Xavi, não preciso nem falar sobre a sua relação com Guardiola, e sobre o próprio Pep, também é chover no molhado falar sobre ele e Johan Cruyff. Não sei quais são as pretensões dele quando se aposentar,
mas tenho quase certeza que o Thiago Silva vai seguir pelo mesmo caminho. E justamente com a possibilidade de termos esses dois atuando como técnicos profissionais, vejo a longo prazo uma possibilidade de, quem sabe, o mercado brasileiro de técnicos começar a ser visto com mais carinho pelo futebol europeu, pelo menos com esses dois sendo os pioneiros. Vale ressaltar que o contrato do Filipe Luís vai até dezembro deste ano, mas tanto diretoria quanto técnico já falam em renovação. E não podemos esquecer que houve sondagem da CBF para levar o mesmo para a seleção, no momento em que o nome do Ancelotti havia esfriado. Ah, Kaká, mas é normal e até esperado que ele tenha esse começo pelo Mengão. Afinal, ele tá no clube mais rico, que tem o melhor elenco e a melhor estrutura do país. Se é tão fácil ter sucesso à frente do Flamengo, por que o Filipe Luís, em 9 meses profissionais, está tendo resultados e desempenho que Tite, Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza, Renato, Rogério Ceni não conseguiram? Alguns mais e outros menos, mas todos têm muito mais tempo de profissional do que o Filipe e bagagem. Óbvio que estando no Flamengo desde 2019, claramente tem uma influência. Ele conhece o rubro-negro mais que todos esses técnicos somados, conhece todos os atalhos da Gávea. Mas de qualquer maneira, vocês estão entendendo que, para além da sua ascensão, o impacto que o mesmo tem por onde passa é enorme. E já vou adiantar uma coisa aqui: se o desempenho do Atlético de Madrid continuar sendo pífio como tem sido nos últimos anos, não duvido nada daqui a um tempo, quem sabe 2027, 2028, Simeone entregar o boné ou então o clube querer mudar sua filosofia de jogo e as suas ideias de campo, e o Filipe for o escolhido para isso. E que, por sinal, seria uma porta de entrada excelente para o Filipe Luís no mercado europeu. Dá para falar de forma bem tranquila que ele é um dos jogadores mais importantes da história do Atlético. Olha, senhores, vocês sabem que eu sou um cara do futebol bem pé no chão. Não gosto de fazer análises ou expor opiniões com o meu sentimento. Em outras palavras, vocês sabem muito bem que eu não gosto de colocar a carroça na frente dos bois. Mas, sinceramente, o Filipe Luís tá com uma carinha danada de que logo mais vai virar um dos melhores técnicos do mundo. E como sempre, claro, essa é apenas a minha leitura dos fatos, a minha análise da situação. Deixe aí nos comentários, aliás, a sua opinião. Concorda comigo? Discorda completamente? Não esquece de deixar o seu like para que o algoritmo divulgue minimamente aqui o nosso conteúdo. E para além disso, se inscreva no canal. Pô, não te custa nada, cara. E você fica ainda a par das próximas resenhas. E não perde, aliás, o último vídeo do canal que vai estar aparecendo aqui do lado, onde eu falei sobre a vitória do Botafogo sobre o PSG, mas por que, na minha opinião, não é essa grande epopeia como foi pintada? Quer entender o porquê? Então clica na capa que vai estar aparecendo aqui do meu lado. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo vídeo.